Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro, e nós teremos aula de português, tá bom? Na aula de hoje de português, nós vamos falar sobre vírgula, travessão e parênteses. Vamos falar de alguns dos nossos sinais de pontuação, tá bom? E vamos falar também de produção de texto. Produção de texto é um conteúdo que nós estamos vendo sempre nas nossas quintas-feiras, tá bom? Nós já conversamos sobre a importância de produzir um bom texto, de interpretar um texto, certo? E por isso, nós estamos sempre trabalhando com vocês produção textual, já pensando no ano que vem, onde vocês serão Fundamental 2, certo? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Para começar, nós vamos falar sobre os nossos sinais de pontuação, tá? A vírgula, o travessão e o parênteses. A vírgula é um sinal de pontuação que separa elementos dentro de uma oração e orações dentro de um período. Marca uma pequena pausa. Muitos consideram o uso da vírgula confuso, por ser flexível em alguns casos. Então, como nós vimos, a vírgula é um sinal de pontuação que separa elementos dentro de uma frase e frases dentro de um período, certo? E a vírgula, ela marca uma pequena pausa. Então, sempre que você estiver fazendo a leitura de um texto e você encontrar uma vírgula, você precisa fazer uma pequena pausa, certo? E a vírgula é muito necessária para que a gente possa interpretar o texto, tá? Se você está tanto produzindo ou lendo um texto, você precisa respeitar o uso da vírgula. Quando você for ler o texto e você encontrar a vírgula, você fazer a pausa. E quando você estiver produzindo um texto e você achar necessário essa pausa do leitor, você precisa utilizar também a vírgula, certo? Não esqueçam, porque faz total diferença em uma frase o uso da vírgula, tá bom? É muito importante. Então, prestem atenção no uso da vírgula, certo? O travessão é um sinal de pontuação usado no início da fala de um discurso. É onde esse sinal é mais usado. Sempre que nós vamos introduzir a fala de algum personagem no texto, nós usamos o travessão para iniciar essa fala, tá bom? Ele também é usado para substituir a vírgula ou o parênteses em orações intercaladas ou no destaque de alguma frase, tá? Mas a forma com que ele mais é usado é exatamente para introduzir a fala de algum personagem em um texto, tá bom? Nos discursos diretos, o travessão indica quando começa a falar uma personagem, quando há mudanças de interlocutores e quando há mudança de um narrador para um verbo de elocução, ou seja, de verbos que anunciam o discurso, como dizer, perguntar, responder, entre outros. Por exemplo, quando um personagem vai falar, que horas são, por favor? Antes da frase é utilizado o travessão. E em um texto pode usar o travessão, a frase, que horas são, por favor? E depois o travessão de novo, perguntou o desconhecido. Então, em um discurso direto, nós usamos o travessão para indicar a fala de um personagem, indicar a mudança de interlocutores ou quando há mudança de narrador para o verbo, tá bom? Por exemplo, nesse caso, perguntou. Perguntar é um verbo. Então, a gente utiliza também o travessão. Certo, quinto ano? E os parênteses. Os parênteses têm função de intercalar o texto, qualquer indicação que, embora pertença ao próprio discurso, possa esclarecer o assunto, certo? Os parênteses, eles são muito usados na organização de informações contidas em um texto, tá, quinto ano? Então, esses são os 3 sinais de pontuação que nós vamos falar na aula de hoje. Vocês já conhecem esses sinais, nós estamos revisando esse conteúdo, certo? Porque são conteúdos que vocês já viram, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho também sobre a produção de texto, certo? Olha só, para produzir um bom texto, nós precisamos de vários fatores.
E alguns desses fatores são planejamento, escrita e revisão. Por quê? Planejamento, você precisa saber sobre o que você vai falar no seu texto. Você não pode simplesmente começar a inventar coisas, não. Você precisa se planejar. Eu vou falar sobre o que no meu texto? Será que eu conheço esse assunto a ponto de produzir um texto sobre ele? Então, você precisa estudar sobre o que você vai escrever no seu texto, tá? A escrita é muito importante que você escreva corretamente no seu texto. Então, nós temos que ficar sempre atentos às regras de ortografia, como eu citei nesse vídeo, o uso da vírgula, tá? Então, prestar bastante atenção para que não tenha nem sinais de pontuação errado e nem palavras escritas erradas, tá? E a revisão. Quando você terminar um texto, você não pode, acabei até que enfim, e larga o texto lá, não. Você precisa ler o seu texto e revisar para ver se não tem algo que você possa consertar, algo que você possa melhorar, algo que você queira trocar, certo? Olha só, e para começar a produzir um bom texto, você tem que entender sobre o tema, porque você não pode falar, como eu falei com vocês, você não pode escrever qualquer coisa, você precisa ter um roteiro, precisa ter um conteúdo, tá? Conhecer os tipos de texto, nós vamos falar aqui rapidinho sobre os tipos de texto. Escrever com coerência e coesão, vocês já estão cansados de ouvir sobre coerência e coesão, tá? Coerência é o sentido do texto e coesão é o seu texto estar todo ligado através dos conectivos, tá bom? E dominar o código da escrita da língua portuguesa, evitar erros ortográficos, tá bom? Seu texto, ele precisa ter um tema e um propósito. Você precisa saber sobre o que você vai escrever e começar e terminar com aquele tema, tá? Você não pode começar falando de aquecimento global e terminar falando de como é que faz um miojo. Você precisa seguir uma linha de raciocínio, tá bom? E como nós falamos dos tipos de texto, alguns tipos de textos mais comuns são textos narrativos, texto descritivo, texto dissertativo e texto explicativo, tá? O texto narrativo, ele é usado para contar uma história através de uma sequência de ações. O texto descritivo, ele é usado para apresentar a descrição de alguém ou de alguma coisa. O texto dissertativo, ele é usado para informar o leitor. Ele esclarece o leitor sobre algum determinado assunto. O texto explicativo, ele é usado para instruir o leitor acerca de algum procedimento, tá? Algo que eu também quero deixar bastante registrado é que vocês precisam evitar ao máximo os vícios de linguagem, tá? Às vezes a gente repete muito uma palavra, então, né, e a gente não pode deixar isso transmitir no nosso texto, tá? Fiquem bastante atentos, a gente não pode utilizar vícios de linguagem na nossa produção de texto, nunca, jamais, certo, quinto ano? Nós estamos sempre batendo na mesma tecla com vocês, porque ano que vem vocês serão Fundamental 2, vocês serão mais exigidos, vocês terão mais textos para ler, de várias disciplinas, um professor para cada disciplina, tá? Então vocês serão muito cobrados e por isso nós já estamos colocando vocês no ritmo desde esse ano, tá bom? Vocês precisam praticar a leitura, vocês precisam praticar a interpretação de texto, certo? Então nós estamos sempre passando para vocês dicas de como melhorar a leitura e interpretação. Leitura, nós já falamos com vocês também, algumas dicas. É você ler em um local claro, você ler em um local silencioso, você fazer a leitura mais de uma vez, você fazer a leitura com o seu dicionário por perto, porque sempre que você encontrar alguma palavra que você não saiba o significado, você precisa pesquisar sobre ela. É você fazer a leitura e grifar aquela palavrinha, aquela frase que você não entendeu para você ler mais uma vez, certo? Você lê sem pressa, com calma, tranquilo, tá bom, quinto ano? São algumas dicas de como melhorar a sua leitura, tá? E você principalmente ler concentrado e principalmente você criar o gosto e o hábito da leitura, certo? Por quê? Porque se você achar chato ler, você nunca vai estar 100% concentrado, você vai estar querendo acabar logo para poder encerrar aquela atividade e pronto. E não é assim.
assim se torna muito mais doloroso. Você precisa gostar de ler. Por isso, quando a gente fez aquele acordo de ter 20 minutos de leitura por dia, eu deixei que vocês escolhessem o gênero textual da leitura de vocês. Podia ser história em quadrinho, podia ser revista de ciências, poderia ser revista de matemática, poderia ser revista de um livro de romance, o que vocês quisessem. O importante era que vocês criassem o hábito de ler. Justamente porque quando vocês criarem o hábito, o gosto pela leitura, será muito mais fácil de vocês lerem 1, 2, 3, 4, 10 livros por dia, certo? Então, quinto ano, vou encerrar nossa aula por aqui. Tem atividade no módulo de português da página 56 até a página 64, tá bom? Façam a leitura, respondam tudo direitinho, prestem bastante atenção nos sinais de pontuação, tá bom? E qualquer dúvida que ocorra, eu estou à disposição, certo? Então, beijinhos, tchau, tchau, e até daqui a pouco para a nossa aula de geografia, certo?